decisão também lá no agravo regimental 818-144, de 2007, né, lá no STJ, uma decisão também jusrealista. A responsabilidade civil, ela foi apurada numa cirurgia plástica, né, onde o dano moral foi determinado, e com a alegação de que o médico que deixa de informar o paciente acerca dos riscos, né, da cirurgia, incorre em negligência, ou seja, na culpa, né, e por isso responde civilmente nos termos do artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, pelos danos que vierem a resultar dessa operação, dessa cirurgia plástica, né? Então, veja que nós temos isso nesse agravo regimental, número 818-144. Número 818-144, né? Então, a função aí todas essas decisões é exatamente produzir um equilíbrio, né? Ou equilibrar a liberdade e a responsabilidade. De um lado, a liberdade, do outro lado, a responsabilidade dos profissionais de saúde. Então, conforme determina o disposto nos artigos 948, 949 e também 950 da Lei 10.406 de 2002, aplica-se todos esses artigos, ainda no caso de indenização devida por aquele médico, logicamente, que no exercício de atividade profissional, seja por negligência, por imprudência ou por imperícia, ou sim na forma específica de culpa, causar a morte do paciente, ou mesmo assim, mesmo causando a morte, ainda agravando-lhe o mal, né? Então, eles vão um remédio que não vai produzir efeito e tal, causar ou produzir a morte, ou vai causar uma lesão, ou vai inabilitar a pessoa para o exercício da atividade laboral, o exercício da atividade de trabalho. Assim, os médicos, mais precisamente os cirurgiões, também os farmacêuticos, as parteiras, não é verdade? E os dentistas são obrigados a satisfazer o dano sempre que decorrer da imprudência, da negligência ou da imperícia. Da imprudência, da negligência, da imperícia, o que caracteriza no sentido específico a culpa. A culpa, portanto, a responsabilidade, nesse caso, será subjetiva. Então, isso vai aparecer sempre que houver um ato profissional. E esse ato, então, resultar ou na morte, ou na habilitação, de servir ou de trabalhar, né? Ou mesmo um ferimento que dure muito tempo para curar, né? Conforme prevê, logicamente, o próprio Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 186, combinado com o artigo 927, não esquecendo da obrigação da comprovação de tudo isso, como prevê o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015. Também temos aí uma responsabilidade civil, normalmente denominada de casuística, né? Em regra, será objetiva a responsabilidade, ou seja, aquele caso em que não há necessidade de provar nem o dolo nem a culpa, né? Quando o médico for empregado do hospital, né? Quando ele for empregado do hospital, porque isso prevê a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 14, né? Quando diz que o fornecedor de serviço, e nesse caso o serviço médico, ele responde independentemente pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como também pelas informações que sejam insuficientes ou, se não forem suficientes, também podem ser inadequadas sobre a fruição e os riscos, não é verdade? Então, tem que informar bem. Então, qualquer defeito no serviço
qualquer vício no serviço, né, qualquer fato no serviço, nos termos do artigo 14, nos termos do artigo 20 da Lei 8.078 de 90, deverá decorrer aí de responsabilidade objetiva. Porém, se o médico apenas utiliza o hospital para tratar dos seus pacientes, aí ele vai responder exclusivamente de conformidade com o que prevê, logicamente, os dispositivos do Código Civil, ou seja, nos termos dos artigos, né, 948, 949 e 950 da Lei 10.406 de 2002. Então, se ele é empregado do hospital, quem vai responder é o hospital, né? Está previsto tanto no artigo 14 quanto no artigo 20 da Lei 8.078 de 90. Agora, se ele não é empregado do hospital, ou mesmo que ele use o hospital, ele vai responder pelo que prevêem os artigos 948, 949 e 950 da Lei 10.406 de 2002, e também prevê, nesse sentido, o artigo 14, lá no parágrafo 4º, artigo 14 da Lei 8.078 de 90, lá no artigo 4º. Então, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa. Portanto, a responsabilidade é subjetiva, né? Onde há necessidade de verificação da culpa, a responsabilidade será subjetiva. Subjetiva tem que provar, logicamente, o dolo ou a culpa. Por isso, casuística, né? Enfim, deve-se comprovar o dano, né? A ação, a omissão, o nexo causal, e, além disso, o dolo e a culpa do agente que for o causador do dano, logicamente que, nesse caso, será uma responsabilidade subjetiva, né? Temos uma decisão aí no recurso especial, também no STJ, uma decisão jusrealista, né? No recurso especial 696-284, que fala exatamente na responsabilidade do médico, né, e também do hospital. Então, o STJ entendeu, decidiu, na verdade, que remeter a matéria que versava sobre a responsabilidade objetiva envolvendo hospital e médico, na verdade, a questão ela já vinha sendo tratada lá no artigo 951 do Código Civil de 16, né? Então, nesse caso, o STJ decidiu transformar a situação aí e decidiu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E, com isso, a responsabilidade passou efetivamente a ser uma responsabilidade objetiva, onde não houve mais a necessidade da comprovação do dolo ou da culpa. Então, nós temos aí a responsabilidade civil, e temos que estabelecer também uma diferença, né? Tem uma diferença entre o que é o erro médico e o que é acidente médico. Isso é muito normal, essa questão, quando trata-se de direito médico, o erro médico e o acidente médico. O erro médico é diferente do acidente médico, né? O erro médico tem-se, logicamente, a questão da culpa, né? A culpa, ou seja, a negligência, imprudência ou imperícia no exercício profissional da medicina, né? Então, há essa questão, tem que apurar isso, tem que comprovar a negligência, imprudência ou imperícia na ação ou omissão praticada pelo médico. Já no caso do erro médico, né, há necessidade. Já no acidente médico, não há necessidade dessa prova. Então, no caso do acidente médico, é necessário, né, que esse erro ocorra quando, na verdade, empregados todos os conhecimentos normais da medicina, né? Tudo que é normal, o normal do dia a dia, né? Mas acontece alguma coisa contrária à expectativa. Como, por exemplo, né, chega aí o médico à conclusão errada do diagnóstico, né? Todos os dias ele faz aí o diagnóstico e um dia lá ele erra, né? Então, vejam que haverá aí
uma intervenção cirúrgica, por exemplo, desnecessária, né? Não sendo assim um fato típico, né? Não há um dolo, não há uma culpa, na verdade, um erro, houve um erro no diagnóstico, isso é possível, né? Há uma